pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari, tá? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o processo de poção homogêneo, tá? Novamente sobre sistemas reparáveis, tá bom? Dando continuidade à série de vídeos aí sobre sistemas reparáveis. Antes quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, tá bom? Se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber um vídeo todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá? E vamos lá, vamos falar sobre aí os sistemas reparáveis, especificamente sobre o processo de poação homogêneo, tá? Onde ele é aplicado, tá bom? Então esse modelo, né, na verdade ele descreve, né, o período central aí, né, da curva da banheira, tá bom? Apesar da simplicidade, né, desse modelo aqui, ele é bastante utilizado aí para equipamentos e sistemas reparáveis, tá? Em toda a indústria aí, tá bom? Principalmente sistemas que já estão em campo, tá? Máquinas e sistemas aí que foram colocados em serviço, tá? Para monitorar se a taxa de falhas aí está aumentando, está diminuindo ou se está constante, né? Que é o caso da aplicação aqui, né? A maioria dos equipamentos, tá, pessoal, que são colocados aí em funcionamento, né? Essa aqui é a curva da banheira, né? Então, no caso de sistemas reparáveis, né, eu tenho aqui no eixo vertical a derivada, né, da número de falhas, né, do tempo médio entre falhas, que é justamente a taxa de falhas, né, a ocorrência de taxa de falhas em função do tempo. Né? Então a curva da banheira, nós já vimos em outros vídeos aí, ela se divide em três grandes períodos aqui, né, que é o período inicial aqui, né, de falha precoce, tá, onde a confiabilidade passa a cair bastante, a aumentar bastante, né. A taxa de falhas, na verdade, começa a cair bastante aqui nesse período inicial, tá? Que é o período de desenvolvimento do sistema, né? Que é onde acontecem os programas de melhoria de confiabilidade, né? Que faz com que a taxa de falhas decresça bastante até o ponto onde acontece aqui o lançamento do produto, né? A comercialização dele aí no mercado, tá? Então é esperado que os programas de melhoria de confiabilidade atuem aqui nesse princípio de vida, né, do produto, reduzam a taxa de falha de maneira que ele possa ser, né, colocado em serviço aí de uma maneira confiável. Tá? A partir desse momento aqui, essa região amarela é o que a gente chama de falha intrínseca, né, que são as falhas que vão acontecer, mesmo esperado acontecer no sistema. Tá? E você nota que a taxa de falhas ela estabiliza e permanece praticamente constante aqui. Tá? Então, o que acontece? Justamente essa normalização aqui, né? Esse acomodamento aqui dessa reta aqui, tá? Significa que a taxa de falhas está constante, tá? Ou seja, as falhas estão acontecendo em intervalos de tempo bastante semelhantes aí, tá? Isso nos permite dizer o seguinte, né? Que o sistema de manutenção, né? Que está sendo empregado para fazer os reparos nesses sistemas, ele está restaurando o sistema para a mesma condição de quando ele deixou o período de desenvolvimento aqui, tá? Então esse período aqui da curva da banheira, tá, representa, tá, esse processo aí. E logicamente, na medida que o sistema envelhece, né, a ponto de os reparos não serem mais eficazes, a taxa de falhas volta a crescer, né? Que é o que a gente chama de período de falha de desgaste aí, tá bom, pessoal? Então, o processo de poação homogêneo, ele é utilizado para descrever, né, justamente esse ponto central aqui da curva da banheira, né, no que tange aí a sistemas reparáveis, tá bom? Ele é o único modelo, né, que se aplica bem a essa parte aí da curva, né? Muito popular pela facilidade de uso, né, e muito empregado aí em programas de manutenção, né, centrados em confiabilidade aí, né, e os planejamentos também, né, de testes para confiabilidade, né? Uma vez você vai testar se um produto atingiu a confiabilidade X aqui que você espera do seu projeto, é o processo de poação que você utiliza para planejar testes de confiabilidade, tá bom? Para o processo de poação homogêneo, tá? Nesse modelo aqui, tá? A probabilidade de observar K falhas no instante de tempo T, horizontal aqui, é dado pela seguinte distribuição, né? Com média lambda multiplicado por T. Então a média, tá, de falhas que vai acontecer aí, né, até um instante T lá na frente, é simplesmente o produto da taxa de falhas do sistema, tá, que tende a ser uma constante, multiplicado pelo tempo decorrido aí, tá? As equações, né, que regem, né, esse sistema homogêneo, tá, estão aqui no slide, na tela, tá? O principal parâmetro a ser conhecido é o parâmetro lambda, que a gente chama, né, ou taxa de falhas, ou ROCOF, tá? A equação, né, que dá a função de distribuição acumulada do tempo de espera até a próxima falha é f de t é igual a 1 menos
E elevado a menos lambda t, tá? O nt aqui, né, é a função acumulada do número de falhas, né, do tempo 0 até o tempo t, tá? Tempo t grandão aqui sempre ilustrado com T maiúsculo é o tempo total acumulado, tá? A gente não zera o relógio para fazer essas análises aqui de sistemas reparáveis, tá bom? É sempre o número de dias acumulado, tá? E a probabilidade, né, do número de falhas acumulado até o tempo t, né, ser exatamente igual a k, tá? É igual a lambda t elevado a k e elevado a menos lambda t sobre k fatorial, que é justamente a densidade de probabilidade de uma distribuição de Poisson, tá? Mt, né, que é o número esperado de falhas até o tempo t, tá? Nada mais é do que o produto entre a taxa de falhas, lambda, vezes o tempo total decorrido, tá? Então, seja para descobrir quantas falhas, né, ou melhor, estimar quantas falhas vão acontecer até o tempo t, aí basta multiplicar pela taxa de falhas, aí, uma vez que ela seja conhecida, tá? A derivada dessa função aqui vai nos dar a taxa de falha, né, que vai dar aqui o parâmetro lambda. Se você derivar isso aqui, você vai, em função do tempo, logicamente, vai encontrar aqui o parâmetro lambda, né, é a única variável. Ou seja, a taxa de reparos aqui, tá? Ela vai ser constante, tá, para esses sistemas. O recíproco, né, da taxa de falhas é o tempo médio entre falhas, tá? É 1 sobre lambda, tá? Que chama de mean time between failures aí, o tempo médio entre falhas aí, tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho um exemplo, tá? É o exemplo que nós vamos utilizar para ilustrar aqui. Então nota aqui nessa tabela, tá? Que está à esquerda do vídeo aí, que você tem aqui o número de falhas acumulado, tá? Então aqui o tempo em serviço, né, do sistema ou equipamento aí, tá? Que você está analisando. Você tem aqui a primeira falha aconteceu com 32 dias, tá? E a segunda com 65. E assim sucessivamente até o último instante que você monitorou, né, de 245 dias, onde a máquina ou o sistema, né, acumulou 8 falhas aí, tá bom? Então aconteceram 8 falhas num período total aí de 245 dias, tá? Se você dividir, né, no tempo, né, pela quantidade de falhas, tá? Você vai encontrar também uma estimativa aqui do tempo médio entre falhas. E se você for fazendo isso sucessivamente, você vai ver que em algum determinado momento aqui o MTBF vai estabilizar. Nota que ele começa aqui variando um pouco, depois ele estabiliza em torno de um número aqui, né? Por isso uma média, tá bom? Então é simplesmente a razão entre 245 por 8, tá? Que dá um MTBF aqui de 30,625, tá? E como a gente já viu aí, o recíproco desse MTBF aqui é 1 sobre lambda, né? Aliás, a taxa de falhas é 1 sobre lambda, então o lambda, né, que é a taxa de falhas aqui, é 1 sobre 30,625, né? O recíproco do MTBF aí. Então dá 0,0326, tá? É justamente o parâmetro aqui. Né? Utilizando o software, você vai ver que isso, quando plotado em uma escala, né, se fizer uma regressão aí, você vai ver uma linha reta aqui, tá? E a distância entre os pontos vai permanecer bastante semelhante à linha aqui, o que nos diz que o processo é homogêneo, né? Por que a gente chama ele de homogêneo? Porque a distância entre as falhas aqui é semelhante, tá? Ela permanece constante, tá bom? A taxa de falhas fixa, a distância de tempo entre as falhas aí, né, vai permanecer constante, tá bom? Então aqui, né, uma ilustração, né, do que significa calcular a probabilidade, por exemplo, de observar duas falhas, né, em 365 dias. Então, utilizando a equação, né, você com a taxa de falhas, uma vez que você descobriu a taxa de falhas, você pode popular a equação aqui, né, substituir os parâmetros aqui para encontrar essa probabilidade, né? No caso aqui é exatamente duas falhas, né? Não falou duas ou menos ou duas ou mais, tá? Isso você faz integrando aí a função densidade, a função massa aí, né, de probabilidade de um processo de Poisson, tá? Mas aqui no caso, exatamente duas falhas, ó, a probabilidade é calculada dessa forma. Basta substituir os parâmetros aqui, né, em 365 dias com essa taxa de falha, né? Eleva ao quadrado, faz as contas aqui, não vou ficar resolvendo passo a passo para não alongar muito o vídeo, mas você vai encontrar um número muito parecido com esse aqui, né? Que é um número de 0,048%, muito baixo, né? Porque é difícil você estimar exatamente a probabilidade de 2. À medida que você integra, né,
essa sistemática aí você pode calcular. Vou ensinar você a fazer isso no Minitab já já, tá? Caso você ainda não saiba. E a pergunta, né? Algumas perguntas típicas desse tipo de problema, né? Dessa problemática tá bom, eu monitorei aqui o equipamento até 245 dias, qual que é a estimativa então, tá? Depois de um ano, tá? Ou seja, depois de 365 dias aqui, tá? Então basta multiplicar, tá? A taxa de falhas é constante, é só multiplicar pelo tempo aí. Você vai encontrar aqui em torno de 11,899 para ser, né, específico, né, 12, exatamente 12 falhas, né? Não existe 11,899 falhas aí, tá? Então são 12 falhas no período de 365 dias que é esperado acontecer aí, tá bom? Eu vou mostrar aqui por último, né, como é que você visualiza aqui, né, a função massa de probabilidade aqui, né? De um processo de Poisson, tá? Com essa média aqui, tá? Se a média, né, o tempo médio lá é 12, né, espero 12 falhas, né? Qual é a probabilidade de ter uma, duas, nota aqui 2, né, que a gente calculou lá de 0,048%, né? Tá muito baixo, nem tá aparecendo aqui, ó, tá? Mas as outras sim, tá? Então você consegue ver, né, e nós vamos entender, calcular a probabilidade aí de intervalos de falha já já no Minitab, tá? Então eu vou chavear aqui agora pro Minitab justamente, tá? Para ilustrar todo esse processo aí para você, tá bom? Então eu tenho aqui, tá, duas colunas, tá bom, no Minitab. Esses dados vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de baixar, tá? Para repetir isso aqui. Você tem aqui nessa coluna C1 as falhas, né, acumuladas, tá bom? Até a 8ª falha. E aqui quanto tempo decorreu, né? Qual é a idade do sistema aqui em dias, tá? Do tempo 1, né, da falha 1 até a 8ª falha, tá bom? Então, como é que eu encontro aqui, primeiro de tudo, né, o MTBF, tá? E o lambda, né, que é a taxa de falhas aí, tá bom? Então, vamos lá, vem aqui no menu Calc, calculadora, logicamente, né? Vou armazenar aqui na variável MTBF primeiro, tá? E vou dividir o tempo pela falha. Então, escolho aqui tempo dividido pelo número de falhas acumulado aí, tá? Vou dar um OK. Olha aí, ó, exatamente os dados que a gente acabou de ver, né, no slide, especificamente a 30,625, que é o MTBF esperado aí, estimado, tá? Como é que eu calculo agora, né, o recíproco de MTBF, que é 1 sobre lambda, né? O MTBF é igual a lambda T, né? A gente é o T sobre o número de fases. Então vamos calcular aqui agora. Basta fazer 1 sobre MTBF que eu vou encontrar o lambda aqui, né? Então, calculadora, né? Vou colocar aqui que era armazenar em lambda e vou fazer 1 sobre o MTBF, tá? E vou dar um OK. E ele vai colocar aqui para mim, tá? A estimativa de lambda para cada instante até o final, né? Como é o processo acumulativo aqui, estocástico, né? Ó, então, 0,0326531 é a minha estimativa, tá? De lambda para esse sistema aqui, tá? Então, essa linha aqui me diz tanto o MTBF estimado quanto o lambda desse sistema aí, tá? Para você entender, né, a taxa de falhas e tudo mais, eu vou mostrar aqui para você, né? Vamos fazer um gráfico aqui, ó, da taxa de falhas em função do tempo, tá? Então, eu vou vir aqui nesse menu aqui, Graph, tá? Scatter Plot, tá bom? E vou escolher aqui uma linha com regressão, tá bom? E vou plotar justamente o lambda em função do tempo, tá? E vou dar um OK. E ele vai me mostrar, tá? Vou abrir aqui na tela agora, ele vai mostrar aqui para mim como os meus pontos se ajustam e qual é uma linha de regressão aqui, né? Qual é a inclinação dessa linha aqui, tá? Em relação, né, ao tempo aqui, tá bom? Então, se você parar o mouse aqui em cima, ó, você vai ver que a variável ali 0,000011 vezes o tempo, tá? É bem pequena, tá? Porém, aqui o Minitab está mostrando uma linha inclinada, ó, tá? Então, o que significa isso aí? Que a escala aqui, tá, não está mostrando totalmente, né, em relação a zero, né, a inclinação da reta, ó. Eu vou dar duplo clique aqui no eixo vertical e vou zerar, tá? Vou colocar aqui o mínimo na escala vertical aqui é zero, que nota que ele está começando bem acima, ó, tá? Então, vou colocar aqui zero, tá? E nota que a linha passou, né, a ser praticamente aqui horizontal, tá? Então, a inclinação dela é muito pequena, tá?
e isso diz que a taxa de falhas é constante, né, em relação ao tempo, e que os tempos entre falhas vão ser muito semelhantes, tá? Nós vamos ver no futuro aí, né, o que Duane fez, né? Nós vamos aprender os gráficos de Duane aí. Ele simplesmente transformou essa escala aqui logarítmica, tá, na vertical e na horizontal, o que faz com que a reta aí fique bastante horizontal. Vou zerar aqui de novo, vou colocar 0001 porque não existe logaritmo em zero, né? Olha aí, ó. Então é horizontal aqui, ó, tá? A inclinação da reta praticamente deixa de ser perceptível aí, tá? Se você parar o mouse aí agora, ele vai mostrar a equação, né, em termos logarítmicos. A inclinação, né, o produto em relação ao logaritmo fica muito, muito pequeno, tá? Então isso aí é o que a gente chama também de gráfico de Duane, tá bom? No Minitab, para você fazer análise de sistemas reparáveis aí, né, entender, né, esse sistema de Poisson, né? Inclusive o Minitab encontra tudo isso aqui automático para você, vou mostrar agora, tá? Então você vem aqui no menu Stat, tá? Confiabilidade e sobrevivência, ou Reliability Survival, tá? E você vem aqui embaixo, ó, você tem a opção de sistema, análise de sistemas reparáveis, tá? E você escolhe aqui curva de crescimento paramétrica, né? Que são as curvas de melhoria, né, de confiabilidade, né, paramétricas, tá? Baseadas em modelos estatísticos aí. Nesse diálogo aqui, você vai ter que preencher aqui, ó, a variável de interesse aqui é sempre o tempo, tá? Então vamos colocar os tempos aqui, tá? Aqui em retirement, né, que é a remoção do sistema, você deixa aqui a primeira opção mesmo, tá? O sistema é removido, né, no maior tempo para o sistema. Então, considerado que quando chega na oitava falha lá, ele deixou de operar, né? Foi o período que você observou, e baseado nesse período aí, você vai fazer as estatísticas, tá? Aqui em Estimate, você precisa configurar, né? Vamos mudar aqui para método dos mínimos quadrados, tá bom? E aqui, né, nessa opção aqui, tipicamente ele vem escolhido Power Law, né, como primeira opção. Você vai mudar. Você vai escolher aqui, ó, processo de Poisson, tá bom? Você coloca aqui, né, two-sided, deixa como tá? Você pode escolher aqui alguns gráficos para fazer, tá? Nós vamos explorar eles aqui, ó. É o gráfico de eventos, tá? O gráfico da função cumulativa média, né, de falha, tá bom? E o gráfico de Duane. Nós vamos fazer um vídeo específico para entender o que é um gráfico de Duane aí, tá? Quem foi Duane e tudo mais. Então, por enquanto, vamos focar aqui no processo de Poisson homogêneo, tá bom? E aqui em Storage, tá? Eu vou pedir para ele armazenar na planilha para mim essas três opções aqui, ó, que é o Mean Cumulative Function, tá? Que é a função cumulativa média do número de falhas, a taxa de falhas, ó, o ROCOF, tá vendo? Ele chama de ROCOF aqui também, e as estimativas dos parâmetros aí, né? Do parâmetro da distribuição, descrevendo esse sistema aí de Poisson, tá? Vou dar um OK. E ele vai mostrar aqui, ó, nota que ele encontrou exatamente, né, mesma sistemática aí, né, de parâmetros aí, tá bom? Do sistema de Poisson. Não ficou igual, tem um detalhe aqui que você precisa escolher, desculpe ainda assim, agora sim, você deixa aqui Failure Truncated Systems, tá? Desculpem. E aqui estimativa de máxima verossimilhança mesmo, tá bom? E dá um OK. Agora sim, os parâmetros vão ser exatamente iguais o que eu acabei de mostrar nos slides para vocês, tá bom? Então, nota que a taxa de falhas aqui, ROCOF, né, que a gente encontrou, é exatamente igual ao que a gente calculou aqui, ó, tá? E que o parâmetro, né, MTBF, ó, é exatamente o que a gente encontrou na última linha aqui, tá? Desculpem a falha na hora de colocar os parâmetros, tá bom? E aqui o Minitab dá exatamente as estimativas, né? Então eu vou dar um zoom aqui na tela para vocês verem. Deixa eu abrir maior aqui para que fique mais fácil de enxergar, tá bom? A estimativa do parâmetro MTBF, ó, 30625, tá? Com um erro padrão de 10.828, tá? Isso aqui se deve ao cálculo do intervalo de confiança, tá? Então ele pode estar, né, entre 6123 e 153155 pelos intervalos de confiança, tá? Isso aqui é um teste de tendência, tá? Se o p-valor aqui, né? Então ele usa três tipos de teste de tendência aqui, tá? O relacionado ao Military Handbook 189, o teste de tendência de Laplace e Anderson-Darling, tá? Nota que nos três aqui o p-valor
maior aqui do que o erro alfa de 0,05, né? Então não há tendência nesses dados aí, tá? Que explica a linearidade do sistema aí, tá bom? O primeiro gráfico que o Minitab mostra, tá, relacionado aí o estudo de tempos de falha, né, é justamente os momentos em que cada falha aconteceu, tá, em função do tempo. O que você pode ver nesse gráfico aqui, que essas lacunas aqui, ó, o tempo entre falhas, tá, eles têm praticamente o mesmo tamanho, aí varia um pouquinho, tá, mas parece bastante constante, bastante parecido, tá. Então esse é o gráfico de eventos, ele vai mostrar qual sistema, aqui no caso nós temos um sistema só, né, que falhou nesses instantes de tempo aqui, tá? Até a última falha, número 8 aqui, tá bom? Então esse é o gráfico de eventos, né? No caso você tem vários sistemas sendo analisados aqui, você pode plotar vários sistemas aqui, né? Esse aqui é justamente o gráfico que a gente acabou de olhar, né? No slide, que é o número de falhas esperado e calculado, tá? Baseado nas informações e no parâmetro MTBF, tá? Ou a uma taxa de falhas aí, né? De 0,0326. Então, ele é capaz de ajustar um modelo de forma a traçar uma linha, né, que modela, né, o crescimento do número de falhas aí. Tá? Se você quiser extrapolar isso para cima de 245, você até consegue. Tá? E finalmente, aqui o que a gente chama de gráfico de Duane. Tá? Esse valor de 30,625, semelhante ao que a gente encontrou, recíproco, né? O 1 sobre 30,625 está aqui nesse eixo, tá no eixo vertical aqui, tá? Os pontos estão bastante espalhados em torno da reta aí, né? Dá a impressão que os pontos não estão se ajustando, mas na verdade é por causa da escala aqui também, ó, tá? Vou voltar a ajustar a escala aqui, vou deixar um mínimo de 0 aqui, ó, tá? Opa, aqui está em logaritmo, então vamos deixar um número muito próximo de 0, né? Não existe logaritmo de 0, aí nota que o sistema tem uma taxa de falhas constante, tá? Se essa linha aqui estivesse decrescendo, né, ou crescendo, significa que a taxa de falhas está variando em função do tempo e o sistema de Poisson não se aplica. Tá? Então nota que os pontos se ajustam aqui, né, na linha, né? O valor, né, é 0,0326531, como calculamos, ó, tá aparecendo na tela aí, tá? Então esse é um modelo de Poisson homogêneo, tá, pessoal? Então é dessa forma aqui que você faz a análise desse sistema aí, tá? Então a conclusão aqui, né, com esses dados é a taxa de falhas está constante, né? Estão aconteceram 8 falhas aí, tá? Mas o intervalo de tempo entre elas é bastante semelhante e a taxa de falha estimada, né, é de 0,0326531 falhas por instante de tempo T aí, né, por dia, vamos chamar assim, tá bom, pessoal? Então, com esses dados aqui, tá, você pode também explorar, né, a distribuição de probabilidade aí, tá, de um processo de Poisson homogêneo, tá? Então, vou fazer, né, a gente viu aqui nos slides, né, como é que você calcula, né, o tempo, né, ou a quantidade de falha, né, dado o período de tempo de observação aí, né, a quantidade de falhas esperadas, né, é só multiplicar aqui então a taxa de falhas por 365 dias, né, então se o sistema permanecer constante, você vai observar aqui 12 falhas, né, e nós calculamos aqui, né, a probabilidade de ter exatamente 2 falhas, tá? Como é que isso acontece, né? Então eu vou mostrar aqui no Minitab, tá? Por último, eu tenho então uma taxa de falhas de 11,899, né? Que é a média, tá? Então você vem aqui no menu Graph, tá? O gráfico, gráfico de distribuição de probabilidade, tá? Ou Probability Distribution Plot, nesse caso aqui, tá? Você clica aqui, pede para visualizar probabilidade, tá? E dá um OK. Tá bom? Isso vai ajudar você a entender, calcular probabilidades de intervalos aí, tá? Então, no nosso slide, nós vimos lá que dá 11,899 e estamos falando de um processo de Poisson, tá? Então, vou usar a distribuição de Poisson aqui, tá bom? E eu estou interessado em saber qual é a probabilidade, tá, de ter, né? Aliás, qual é a probabilidade, né, de ter um número de falhas x aqui, tá, de 12. Tá? E eu posso pedir para ele, ó, o Minitab vai integrar, né, a região da função massa de probabilidade ali até o momento x. Ó. Então você escolhe aqui
cauda esquerda, tá? Ou left tail, tá bom? E dá um OK, tá? Então, o Minitab vai calcular para você, ó, qual é a probabilidade, tá, de você ter 12 falhas ou menos num período equivalente a 365 dias, tá? Com uma taxa de falha de 0,03265, tá? Então, a probabilidade de 12 falhas ou menos é de 58,75, tá? Se você colocar, tá, esse valor aí, parametrizar esse valor com intervalos diferentes, você vai logicamente só obter a probabilidade do número de falhas estar naquele intervalo, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, ó, no caso 2, né? 2 aqui. Então vou colocar, ele vai achar aqui, ó, tá? Probabilidade muito baixa, ó, tá vendo? Como a gente calculou lá no slide. Por quê? A maior probabilidade de acontecer falha está nesse pico aqui, que é correspondente, né, a 10, 11 e 12 aqui da distribuição de probabilidade para o processo de Poisson, tá? Então, qual é a probabilidade, né? Vou repetir o comando aqui, ó. Qual é a probabilidade de eu ter, né? Vou mudar aqui agora, eu quero a cauda direita, tá? Porque eu quero 11 falhas ou mais, né? Ser maior do que 11 falhas, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, nota que ele vai aqui de 11 para mais aqui e a probabilidade é de 64,21, tá? Pode ser que aconteça mais, né? Falhas do que 11, tá? É muito provável que fique em torno de 11 e 12, tá? Mas pode acontecer de ser mais também, algo de errado acontecer, né? Então é de 64,21. É dessa forma que você calcula aí qual é a probabilidade do número X, né? Ou mais ou menos de falhas acontecer, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? No caso de dúvidas, sugestões, tá? São sempre muito bem-vindas, tá bom? Deixa aí nos comentários, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, tá bom? Compartilha. Um forte abraço. No próximo vídeo nós vamos falar, tá, sobre taxas, processo de Poisson não homogêneo, tá? As coisas se complicam um pouquinho, mas e vamos dar também alguns exemplos aí de estudos práticos, tá? Relacionados a como aplicar esse conhecimento aqui, tá? Em estudos aí verdadeiros aí, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter aqui. Tchau, tchau.